Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com a tabela dinâmica. Primeiro, a gente vai aprender como fazer uma tabela dinâmica e depois vamos trabalhar em cima dela um pouquinho para ver o que é possível ser feito com a tabela dinâmica. Nesse exemplo, vamos trabalhar com uma tabela de chamados UTI. Essa tabela eu acabei de criar, uma tabela bem simples, mas que vai servir somente para a gente aprender a criar a tabela dinâmica mesmo. Agora, como criar uma tabela dinâmica? Primeiro, você vai vir na aba Inserir, onde tem o campo Tabela Dinâmica. Clicando em Tabela Dinâmica, você pode criar tanto uma tabela dinâmica quanto uma tabela dinâmica com gráfico. No nosso caso, vamos criar apenas uma tabela dinâmica. Após clicar em Tabela Dinâmica, vai aparecer essa caixa de diálogo. Bem, aqui a gente vai selecionar o intervalo de células onde está a nossa tabela base para criar a tabela dinâmica. Seleciona toda a tabela. E aqui está o intervalo de células para criar a nossa tabela dinâmica. Aqui embaixo a gente vai selecionar se a gente quer criar a nossa tabela dinâmica na planilha existente ou em uma nova planilha. É sempre bom criar em uma nova planilha, fica mais fácil de trabalhar com a tabela dinâmica. Criada a nossa tabela dinâmica, aparece essa lista de campos, onde aqui contém os rótulos das colunas da nossa tabela e aqui embaixo os campos da nossa tabela dinâmica, que é onde a gente vai trabalhar os dados para interpretá-los na tabela dinâmica. Para inserir os dados dentro da tabela dinâmica, você deve vir aqui em cima, clicar nele e arrastar para dentro do campo que você quiser, mais ou menos assim. Os campos da tabela dinâmica já têm algumas configurações pré-definidas, mas você também pode editar essas configurações. Por exemplo, aqui no campo valores, está com a programação para ele fazer uma soma dos valores. Você pode editar ele, por exemplo, para que ele faça uma média desses valores. Nesse caso, está aparecendo essa mensagem de erro porque os valores da coluna solução não são de fato valores numéricos, que é o que se trabalha o campo valores. Então é impossível tirar uma média. Esse foi o exemplo usado para a gente aprender o passo a passo de como fazer uma tabela dinâmica e como inserir os valores dentro dos seus campos. Mas agora eu vou mostrar para vocês um exemplo um pouco maior de um banco de dados de vendas para ver de fato o que é possível se fazer com uma tabela dinâmica. Então, agora eu tenho uma tabela dinâmica construída a partir de um banco de dados de vendas. Esse meu banco de dados aqui, bem grande. Nessa tabela dinâmica eu vou querer, por exemplo, saber quanto foi vendido em cada estado por equipe de vendas, por exemplo. Eu trago os dados de equipe de vendas para dentro do campo filtro de relatório, estado para rótulo de coluna, vendedor para rótulo de linha e vendas para valores. Então eu tenho quanto foi vendido por cada vendedor em cada estado pelas equipes de vendas. Aqui eu tenho a soma total, mas eu posso também querer a média. A média. Aqui eu tenho os dados de todas as equipes de vendas, mas eu posso querer de algumas apenas. Só da equipe alfa. Aqui eu tenho os dados só da equipe alfa. É para isso que serve uma tabela dinâmica, para se trabalhar os dados e para se tirar conclusões a partir desses dados. Chega ao fim o vídeo sobre a tabela dinâmica. Se você ainda tem dúvidas ou quiser aprender um pouco mais sobre a tabela dinâmica, é só procurar os monitores na sala de monitoria.